Olá, boa noite a todos. Meu nome é Bruno Thierry, eu acredito que todos vocês já me conhecem. E hoje, como a Adriana nos apresentou no início, nós vamos falar sobre o ressentimento. E vocês conseguem ver meus slides aí, perfeito? Sim. Que joia. Então, a proposta para a nossa apresentação de hoje é sobre o ressentimento. E nós utilizaremos como base para essa nossa apresentação o capítulo 5 do livro Conflitos Existenciais, que é um livro de Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Franco. E Joana de Ângeles, como a maioria de nós sabemos, é a nossa mentora espiritual, que faz um estudo aprofundado sobre o ser existencial, o ser integral, né? Fazendo análises psicológicas profundas sobre o corpo, a mente e o espírito e a conexão entre eles. Então, nessa leitura, Joana de Ângeles divide esse texto em 3 partes principais, que são as causas psicológicas do ressentimento, os efeitos deles e dos transtornos causados pelos ressentimentos, e no fim ela descreve como funciona a terapia libertadora. Antes de entrarmos no texto, é importante a gente entender a definição do ressentimento. Então, quando a gente vai no dicionário, a gente encontra lá que o ressentimento é o ato ou efeito de ressentir ou ressentir-se. Rancor seguido do desejo de vingança. É uma lembrança dolorosa de uma palavra ou ato ofensivo. E pode estar relacionado também com a mágoa, com o rancor e com o melindre. Então, vamos tentar trazer aqui um exemplo simples de como que o ressentimento ele se instala dentro de nós. Vamos supor que eu estou indo para o meu trabalho de manhã, acordei no horário normal, um horário onde eu já estou acostumado, né, indo ao meu trabalho, dirigindo meu carro de forma tranquila, escutando ali o meu podcast ou a minha música que eu quero ouvir naquela hora, e de repente passa algum carro por mim, passa alguém por mim buzinando ou me dá uma fechada, e aquela atitude daquela outra pessoa que por algum motivo está com muita pressa ou está atrasado ou com alguma emergência, me deixa desequilibrado e me gera uma raiva instantânea ali, e essa raiva se instala dentro de mim me trazendo um desequilíbrio. Por que essa raiva me trouxe desequilíbrio? Porque ela me tirou do meu bem-estar, né? Ela tirou a minha tranquilidade ali, e aí isso já me mudou completamente o meu equilíbrio mental. Eu cheguei no trabalho estressado, já não falei bom dia para ninguém, e essa raiva que eu passei no trânsito, se eu guardar ela dentro de mim e não, né, e não me resolver com essa raiva, que é uma coisa tão simples, né, diária que acontece, e mais para frente eu vou continuar ainda sentindo essa mesma raiva, mesma situação já tendo se encerrado. Ou seja, eu vou ressentir aquela raiva. Então, esse é um exemplo bem simples. O ressentimento, ele é, então, quando você guarda uma mágoa dentro de você, uma emoção que você não trabalhou dentro de você, e você vai ressenti-la em momentos futuros. E eu dei um exemplo simples da raiva, mas podem ser outros tipos de emoções que vão me desequilibrar, que vão me tirar do meu bem-estar, ou alguma palavra que uma pessoa dirigiu a mim, ou um erro cometido comigo, ou alguma tristeza que eu senti, e toda vez que eu guardo essas emoções negativas dentro de mim e carrego elas comigo, eu estou ressentido, né? Então, vamos então começar o texto de Joana de Ângeles. Ela começa o texto, né, que é o capítulo 5 do livro Conflitos Existenciais, fazendo uma análise dos estudos de Alfred Adler, Sigmund Freud e Viktor Frankl.
Esses três cientistas, eles eram psiquiatras austríacos. Alfred Adler, ele trabalhava muito com a questão do complexo de inferioridade. Sigmund Freud, os estudos dele estavam muito relacionados com as frustrações sexuais, e Viktor Frankl com o sentido existencial. Então, ela diz no início do texto que, baseada no estudo de Adler, que a necessidade do poder impõe-se como fator primacial para a autorrealização. A luta pelo poder, desse ponto de vista, a partir desses estudiosos, constitui o motivo essencial da existência humana, na busca do seu bem-estar, da sua felicidade. Então, ela vem nos mostrar que, segundo eles, nós temos essa necessidade de poder, não necessariamente de um poder de um líder político, o poder de um rei, ou o poder de um CEO, mas um poder no nosso meio existencial, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana. E para que a gente possa se sentir parte integral desse meio, né, e esse espaço conquistado por nós vai nos gerar esse bem-estar e essa felicidade. O problema é que esse poder ele está diretamente relacionado com a matéria, né, com os bens que eu tenho, com o meu status social, com a formação que eu adquiri e eu quero comparar com a de outras pessoas. Então, a partir da psicologia profunda, que é o estudo que realmente Joana de Ângeles propõe, ela percebe que o verdadeiro poder não se encontra nos recursos amoedados, no relevo social ou político ou religioso, ou seja, não está na quantidade de bens materiais que eu adquiri, ou no poder de compra que eu tenho, ou no status social que eu possuo nesse momento, poder político. Mas sim, o verdadeiro poder está na conquista interior do prazer, de realizar-se, especialmente quando se consegue a vitória pelo amor, alcançando a individuação. A individuação é quando a pessoa torna-se consciente da sua individualidade. Ela tem total consciência de si, do lugar onde ela está inserida, da sua importância. Ela é uma pessoa que trabalha no seu autoconhecimento. Ela é uma pessoa equilibrada psicologicamente, que esse equilíbrio psicológico, esse autoconhecimento, faz dela uma pessoa verdadeiramente poderosa. Em que sentido? No sentido de que eu me conheço tão bem que eu não vou me deixar abalar facilmente por ofensas externas, por tragédias ou por ofensas que vierem de outras pessoas, porque eu tenho esse meu poder, né? O autocontrole, o autoconhecimento. E quando é então que causa o ressentimento? Ela continua nos dizendo que, examinando-se, porém, o exclusivo sentido do poder, toda vez quando o indivíduo se sente defraudado, quando ele é contrariado daquele seu bem-estar, na sua ambição desmedida, ele rebela-se, permitindo que o seu ego seja atingido e ele se sente, então, subestimado. Aí é que gera, então, os sentimentos controvertidos do ódio, de rancor e do ressentimento. Então, aqui a gente está falando daqueles momentos em que nós não estamos 100% equilibrados, nós estamos fragilizados por razões diversas, e uma ofensa externa, um fator externo, ele abala o meu ego, ele abala o meu bem-estar, o meu equilíbrio. E alguns exemplos podem ser insucessos afetivos, insucessos financeiros ou sociais. Na nossa realidade, quais seriam exemplos de insucessos afetivos? Eles podem estar diretamente relacionados com relacionamentos conjugais ou até mesmo com relacionamentos dentro da nossa família, com os nossos pais, mães, irmãos. Então, se por acaso, vou usar aqui
uma análise muito estudada por Freud, que é sobre as frustrações sexuais. O homem, quando ele utiliza de todos os seus apetrechos materiais, do seu status social, da sua condição financeira para tentar conquistar uma mulher, eu estou falando, né, em sentido figurado, pode ser vice-versa, enfim, e esse seu desejo pelo outro ser, quando ele não é realizado, gera nesse homem uma frustração. Ele então se rebela, né, e geralmente torna-se um ser violento. E ele passa a se sentir como um ser inferior. E por se sentir um ser inferior e não conquistar aquilo que ele tanto desejava, muitas vezes ele parte para a violência. Assim pode acontecer também com os membros familiares, onde muitos filhos não conversam com seus pais que não conversam com seus filhos por razões diversas. E também uma pessoa pode tornar-se ressentida após passar por um revés financeiro, quando todos os seus investimentos, quando ela perde todos os seus investimentos, passa por uma crise, e a partir dali ela tem uma tristeza tão grande que ela não consegue se refazer. Ou então um insucesso social, né, quando uma pessoa tenta adquirir um cargo ou talvez uma visibilidade maior, e ela não consegue também, ela pode também tornar-se uma pessoa ressentida. Na segunda parte desse texto de Joana de Ângeles, ela comenta sobre os efeitos do ressentimento e dos transtornos emocionais que ele pode causar. Ela diz que o ressentimento é tóxico e é responsável por muitas das tragédias do cotidiano, provocando medo, ansiedade, amargura, desarmonizam o sistema nervoso dos seres humanos, conduzindo a neuroses profundas que, quase sempre somatizadas, são responsáveis por enfermidades alérgicas, digestivas, do metabolismo em geral, facultando a instalação de processos degenerativos. Essa parte desse texto está no livro Momentos de Saúde e de Consciência, que também é de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, que a dona Leusa leu para a gente brilhantemente. E ele vem nos mostrar que o ressentimento inicia-se nos processos psicológicos, né? Nas questões psíquicas. A gente traz uma mágoa para a gente e a gente leva essa mágoa para as nossas memórias, para as nossas campos emocionais, e elas geram tantos problemas que elas são somatizadas pelo nosso corpo e passa, então, a produzir enfermidades orgânicas, fisiológicas, né? Como ela cita aqui, alérgicas, digestivas, do metabolismo em geral, facultando a instalação de processos degenerativos. E como exemplo, isso foi visualizado por Viktor Frankl no seu período em que ele era um dos judeus que participaram do Holocausto, né? Ele já era psiquiatra nessa época e ele foi uma das vítimas do Holocausto. E ele estudava que, segundo ele elaborou a teoria da logoterapia. E essa teoria, ela explora o sentido existencial do indivíduo, né? E a dimensão espiritual da existência desse indivíduo. Segundo ele, existiria no ser humano a necessidade, um desejo, uma vontade de sentido. A vida do ser necessita de um sentido. E mesmo assim, ele percebeu que quando, naquelas situações de extrema dificuldade, de extrema tristeza, de extrema humilhação, existiam indivíduos que mantinham-se mais fortes do que os outros. Vocês imaginem você trabalhar durante todo o período que existisse luz, né? Tipo, vamos supor aí, 10 horas por dia.
trabalhando em serviços pesados, manuais, construindo pontes, ferrovias, estradas. Isso num frio absurdo, sem agasalho, sem calçado, tendo uma refeição somente por dia, uma concha de sopa, um pedaço de pão. Qual vai ser, como que você consegue, numa situação dessa, pensar que a sua vida ainda tem algum sentido? O que te manteria motivado a querer continuar vivendo? E o que ele percebeu foi o seguinte, ele fala o seguinte: nós que vivemos nos campos de concentração podemos lembrar dos homens que andavam pelos alojamentos confortando-os a outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, que é escolher a sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Essa é um trecho que está no livro de Viktor Frankl chamado Em Busca do Sentido, e o que ele mostra é que, mesmo nessas situações extremas, aqueles indivíduos que mantinham que a sua liberdade de escolha, não, eu escolho viver, eu escolho lutar dia a dia para viver, eles ainda conseguiam tirar forças para se manter vivos naquela situação. Já aqueles que perdiam o sentido da vida, que afundavam na amargura, na tristeza, né? Eles tinham inúmeras razões para isso. Os seus corpos enfraqueciam. Era uma coisa assim, ele no livro, quando você lê, você percebe se era uma coisa nítida, notável. Quando a pessoa desistia, né? Ele enfraquecia psicologicamente, o seu corpo automaticamente degenerava também. Então, são muitos os resíduos psicológicos, né? As mágoas que se instalam no corpo, no campo emocional e mental, dando lugar a perturbações de comportamento e a doenças diversas que permanecem sem diagnose adequada. Como vocês podem ver, gente, à medida que esse ressentimento vai se acumulando, vai se aumentando dentro da gente, a gente vai só decaindo, degradando, psicologicamente e fisicamente. E como Joana vem nos explicar aqui, causam perturbações de comportamento e doenças diversas. Alguns exemplos de perturbações de comportamento: ansiedade, Bruno, síndrome... Oi? Está dando um pouquinho de... A sua voz está meio estranha. Eu tirei o fone aqui e deu uma melhorada? Tá melhor agora ou continua ruim? Para mim tá bom. Desculpe, pode ser o meu então. Desculpa, Bruno, de interromper. Desculpa mesmo. Sem problema. Se tiver ruim, vocês me avisam, tá bom? Então, exemplos de perturbações de comportamento. A pessoa passa a tornar-se... Aconteceu alguma situação com ela, ela guardou essa mágoa que gerou um ressentimento, e isso ela carrega dentro dela, causando perturbações de comportamento, que podem ser ansiedade, síndrome do pânico, depressão, e algumas doenças diversas, como gastrite nervosa, arritmia cardíaca, variação de pressão, até mesmo câncer, né, por causa de perturbações que iniciaram-se no sistema psicológico, na mente do paciente, né, que ali ele já é visto como um paciente, como uma vítima. E ela então complementa dizendo que os temperamentos frágeis, sob pressão, procuram realizar mecanismos de fuga, caindo em estados fóbicos e depressivos ou recorrendo à violência como forma de afirmação e defesa da personalidade. Aqui, então, nós vemos um outro fator muito grave. Como um mecanismo de fuga, eles caem em estados fóbicos e depressivos, né, que são a síndrome de pânico, né, a própria depressão ou ansiedade, o medo de se relacionar com outras pessoas. Mas pior do que isso é quando o paciente ressentido, ele recorre à violência. Muitas vezes, de forma inconsciente, ele não percebe que ele tem algum problema psicossomático e ele passa a culpar todas as pessoas ao seu redor por causa daquele problema dele. E nasce, então, um desejo de vingança, porque
quem o ofendeu, quem gerou aquele ressentimento nele, ele acha que devolvendo com a mesma agressão, ele vai se sentir aliviado. E a gente sabe que não é verdade, né? Ele vai trazer mais problema para outras pessoas, né, por causa desse ato de violência e de vingança. E ela diz então que ei-los que transitam pelo mundo, infelizes, cabisbaixos, sucumbidos ou exaltados, rancorosos, despejando dardos violentos a qualquer contrariedade, justificando a insânia coletiva e desejando o agravamento das ocorrências infelizes até a consumação geral pelo caos, que gostariam tivesse vigência imediata. Então, nesse momento grave, é que podem ocorrer também, para piorar a situação, os processos obsessivos. E nós sabemos, através da doutrina espírita, que nós nos conectamos mentalmente, tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos o nosso mentor espiritual, aquele mentor que vai nos ajudar a sempre percorrer os bons caminhos de acordo com a nossa vontade, com o nosso livre-arbítrio. Sempre que recorrermos à ajuda, nós teremos essa ajuda. O problema é que quando nós estamos num estado num estado mental desequilibrado, num estado doente, existem também aqueles espíritos que desejam se conectar a nós para realizar o mal. E o problema é que nesse estado nós não temos consciência da gravidade do nosso problema e muitas vezes o nosso comportamento, suponhamos que eu esteja nesse momento ressentido, cego, com vontade de vingança, revoltado, pode ser que muitas vezes o meu comportamento é consequência de processos obsessivos, de influências de outros espíritos que estão me influenciando a fazer o mal. E como eu estou tão desequilibrado, eu acho que aquilo é uma própria vontade minha. E vou continuar, então, trazendo mais caos e prejuízo a todos aqueles que me cercam. Para dar exemplo desse processo obsessivo, eu gostaria de contar brevemente uma história real de uma pessoa muito próxima a mim, que, por motivos de respeito, não vou identificar nomes, mas eu tenho autorização dessa pessoa para contar essa história, porque ela vai ilustrar bem esse assunto que nós estamos estudando, e eu vou me colocar no lugar da pessoa que causou essa história. Então, eu era uma pessoa que eu tinha uma família, né, pai, mãe, irmãos, era uma pessoa saudável, bem-sucedida, e em um determinado momento eu percebi que eu sempre me dei bem com a minha mãe. Tudo que eu fazia era por ela. Eu sempre dava minha vida pela minha mãe. Porém, com meu pai, nosso relacionamento era mais difícil. A gente só conversava o necessário. A gente não tinha afetividade. Foi então que eu me casei, uma mulher linda, uma mulher que me amava, e logo em seguida nasceu o meu tesouro, a minha filha, a pessoa mais importante da minha vida a partir daquele momento. E eu não sei por que razão eu amava essas pessoas incondicionalmente. E eu queria cuidar delas como um meu maior tesouro. Então, eu não queria que nada de ruim acontecesse com elas. E com medo de que algo pudesse acontecer com elas, eu sempre tentava protegê-las ao máximo. Então, a minha mulher, eu controlava tudo, ela não tinha liberdade. E a minha filha, eu queria que ela fosse a melhor em tudo, a mais bonita, a mais inteligente, que se destacasse em tudo. E mais que isso, eu cobrava da minha filha que ela soubesse argumentar comigo, que ela soubesse se defender, que ela soubesse ter uma posição, porque eu queria prepará-la para o mundo externo. Eu pensava que talvez assim eu estivesse a protegendo, porque num determinado momento da minha vida eu me tornei oficial da polícia, então eu me via cercado dos conflitos externos e eu jamais queria que algo acontecesse com a minha filha e com a minha esposa.
por isso eu protegi elas demais. Foi então que vários anos se passaram e esse meu amor obsessivo me levou a certos transtornos emocionais. Muitas dificuldades aconteceram nos meus relacionamentos com a minha família e com as pessoas que eu mais amava, que era a minha filha. Até que eu tentei me resgatar, me reabilitar, mas aconteceu uma tragédia e eu desencarnei. O que acontece é que depois que eu desencarnei, a minha esposa, que eu amava tanto, ela ficou muito frágil, né? Porque ela sempre teve alguém para cuidar dela e ela era então limitada aos meus gostos. E agora que ela já não tinha a minha companhia mais, ela teve que começar um processo de autodescobrimento, né? Eu não consigo mensurar quanto foi difícil para ela viver comigo nesse meu amor possessivo. E o pior, a minha filha, que era o meu tesouro, a pessoa que eu mais amava, encontrava-se num dilema que, para mim, como pai, era muito difícil. Porque ao mesmo tempo que ela sentia saudade, dor da minha ausência, ela também sentia alívio, porque eu já não estava mais lá, me impondo e violentando tanto a liberdade dela, os gostos, o comportamento, tudo foi muito traumatizante. Enfim, essas pessoas, graças a Deus, hoje, elas estão em paz, porque a minha filha me perdoou. Ela conseguiu, através de inúmeros tratamentos psicológicos, porque após esse trauma, ela teve vários traumas psicológicos. E esses traumas psicológicos também passaram para o corpo, trazendo a ela um processo de bulimia muito grave, um transtorno alimentar muito grave. Mas, graças a Deus, hoje elas estão em paz, elas conseguiram superar esse trauma e eu consegui o perdão delas. E aí, aqui eu encerro essa história figurativa, mas, me colocando no lugar dessas pessoas, eu fiquei imaginando como seria a nossa relação, já que esse pai desencarnou. Como é que continuaria essa relação? Eu fui, então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 293 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? E a resposta é não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se voltava mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se um dos outros com prazer. Essa pergunta para mim foi muito reconfortante, porque me faz lembrar que Deus nos ama incondicionalmente. E Ele sempre nos dá uma nova chance. Quando a gente reencarna aqui na Terra, nós temos as limitações do nosso corpo. E a partir do momento que essa limitação não existe mais, a nossa visão se amplia. Então eu tenho certeza que nesse momento, esse pai que não soube demonstrar o seu amor pela sua família de forma adequada, talvez porque ele não recebeu esse amor de forma adequada do pai, né? Por ter tido talvez um ressentimento, um trauma, por não ter se relacionado bem com o pai, ele não soube lidar com a sua família da mesma forma. E mesmo assim, quando ele desencarna, ele percebe imediatamente o tamanho do erro que ele cometeu. E aí vem então o arrependimento,
o perdão das ofensas, que Deus sempre nos dá esse perdão e essa nova chance. E ele, então, vai ter essa nova chance de se acertar com essas pessoas e realmente amar da forma como deveria ter amado. E na questão 303, podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não são? Todos o serão, é a resposta. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se a em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas que esteja submetido, permanecer estacionário. Então, por mais que suponhamos que eu estou aqui vivendo na Terra e consegui evoluir moralmente mais rápido do que um outro ser que eu amava tanto, cedo ou tarde a gente vai se encontrar, porque esse ser a quem eu amo também vai evoluir, e nós vamos nos encontrar novamente, trazendo novas sensações de amor, de prazer, né? E se por acaso, mesmo eu estando avançado à frente, evolutivamente, moralmente, se por acaso eu deixar de aprender, eu vou estar em um estado estacionário, e o outro espírito vai me alcançar, e ali continuaremos seguindo juntos nesse processo evolutivo. E aí, então, que Joana de Ângeles, só para encerrar a questão da história, a gente pode perceber, então, que nós tivemos aqui uma situação onde o espírito ressentido, ele desencarnou antes de ter uma oportunidade de reparar aqueles problemas que ele causou na família, né, nas pessoas que ele mais amava. Mas não é preciso que isso aconteça. Se a gente é uma pessoa ressentida, a gente pode começar a partir de agora essa mudança. Tentar transformar a partir de agora e não cometer mais esses atos violentos e passar adiante esse meu ressentimento, né? Então, não é necessário a gente passar o resto da vida ressentido e sofrendo, fazendo outras pessoas sofrerem. Então, a gente precisa esperar a desencarnar para poder resolver isso. Isso pode ser feito a partir de agora. Mesmo que um desses espíritos desencarne, a justiça divina nos dá o benefício da reencarnação para que a gente possa fazer os nossos acertos e as reparações. O despertador tocou aqui. Então vamos para a terceira parte do texto, onde Joana de Ângeles fala da terapia libertadora. E eu confesso para vocês que na hora que eu li essa frase eu fiquei bem impressionado. Nada obstante, tudo poderia ser resolvido com imensa facilidade, com uma boa dose de compreensão, de tolerância e de compaixão. Eu fiquei, surpreso por ler uma frase dessa, falando, então quer dizer que todos esses problemas, todos esses traumas, esses conflitos que eu causei pelo meu ressentimento, só assim, tão fácil? Claro que não, né, gente? Não é tão simples assim. Mas vamos pensar naquele exemplo que eu dei no início, de quando eu estava indo para o trabalho e eu tomei uma fechada, e aquela raiva que eu senti momentânea se estendeu pelo resto do meu dia, eu descontei nos meus colegas de trabalho. Se naquele momento eu tivesse autocontrole, tivesse racionalizado aquele sentimento de raiva e tido compreensão, tolerância e compaixão, aquela emoção não se estenderia, não se tornaria uma mágoa, não se tornaria um ressentimento. Então, nesses momentos rápidos, iniciais, em que a gente sofre alguma ofensa ou alguma emoção nos incomoda, nos tira da nossa zona de conforto, é a hora da gente racionalizar, ter autocontrole, pensar naquela emoção. É como a tristeza ou o medo também, se você vê diante de uma situação de medo, e ali você, não, eu estou com medo, por que eu estou com medo? Você racionaliza e tenta não carregar aquele sentimento, aquela emoção adiante, para que você não postere aquele sofrimento. A teoria libertadora procura entender de maneira muito diversa as emoções, ensejando-lhe uma conduta otimista, na qual devem permanecer como assinaladores de fronteiras,
o ponto de partida deve ser a bondade, o perdão, o prazer, as gratificações do sentimento, a esperança e a fé, a confiança, o cultivo das virtudes, a busca e enriquecimento pela sabedoria, o amor pela humanidade, a coragem e a justiça, a espiritualidade e a transcendência do ser. Tudo isso está incluso numa conduta otimista, né? É assim que a gente deve tratar o ser que está ressentido. E o que eu achei muito interessante foi isso, ela vem esclarecer que o ser, esse ser ressentido em si mesmo, ele não é portador de maldade, mas foram as experiências do seu processo evolutivo que despertaram nele essa parte negativa, essa parte sofrida, e que ela pode e deve ser corrigida pela aplicação de recursos do altruísmo, da bondade, da moralidade e da cooperação com as demais criaturas do mundo. Então, essa terapia libertadora, essa proposta induz uma visão mais profunda do indivíduo no contexto da família, da sociedade, da democracia e da liberdade, ensejando uma orientação para que seja alcançado plenamente o sentido existencial. Então, toda essa proposta libertadora, da terapia libertadora, trabalhando com uma conduta intimista, ela serve para que a gente resgate esse irmão, esse indivíduo que encontra-se passando por problemas. É óbvio que, além dos tratamentos espirituais, da orientação com base na doutrina cristã, é necessário que esse ser, no meu caso, se eu percebo que eu estou agindo dessa forma, que eu procure ajuda médica, né, um psiquiatra, um psicólogo. E essa terapia libertadora proposta por Joana de Ângeles, ela vai nos ajudar a me reinserir no contexto da família, da sociedade, da democracia. Isso vai me ajudar a enxergar perfeitamente o meu lugar e a procurar fazer algo que realmente dê sentido à minha vida. A partir do momento que eu procure algo, que eu encontre algo que dê sentido à minha vida, eu vou fazer ali meu projeto de vida. E mesmo que o seu projeto seja encontrar o seu sentido, mas a partir do momento que você tem esse sentido, você ali se transforma num ser de autoconhecimento, um ser dono de si. E para encerrar, meus amigos, ela só diz que aqueles indivíduos que te foram cruéis, podem ser familiares, conhecidos, tudo isso, mestres, eles não tinham, ou talvez nem tenham a dimensão do que fizeram. E sequer perceberam dos seus desmandos e incoerências em relação a ti. Talvez eles sofreram as mesmas agressões quando eram crianças e apenas reagem conforme que haviam feito com elas. E nesse momento, quando a gente se vê diante de uma pessoa dessa forma, a gente deve reagir como? Com perdão, com indulgência e com empatia. Para encerrar, eu trouxe essa parte que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata do perdão, né? Fala, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Gente, como é que tá a minha voz aí? Não tá ouvindo? Tô acabando já. Ô, Bruno, Oi. estou escutando. Bruno, às vezes ela abafa um pouquinho, mas deu para ouvir tudo. Agora, no finalzinho, ela abafou, como se você tivesse ficado longe do microfone. Entendi. Mas tá dando para ouvir. Só para encerrar, então, naquele diálogo entre Simão Pedro e Jesus, Simão Pedro pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus, então, que era justo por excelência, disse que nós devemos perdoar de forma ilimitada. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela for feita. Perdoar, então, usando a indulgência. Seja caridoso, generoso, pródigo até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita.
Hoje, então, nós falamos sobre o ressentimento, falamos das causas psicológicas, né, do sentimento, uma emoção que gera uma mágoa, e ao guardarmos essa mágoa, a gente transforma isso num ressentimento, num peso, num lixo tóxico que a gente carrega dentro da gente. É assim que ele segue. E esse ressentimento na gente, ele tem os seus efeitos, causando transtornos psicológicos, psicossomáticos e físicos também, transtornos emocionais. E para isso nós temos a terapia libertadora, de reinserção do indivíduo na família, no meio social e, acima de tudo, através do perdão. Muito obrigado a vocês, obrigado pela paciência e por continuar aqui com a gente até esse momento.